O tema da nossa mensagem hoje é a justificação pela fé. A justificação pela fé. Romanos capítulo 3, do 21 ao 31, diz assim a palavra de Deus: Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação pelo seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça e por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de quê? Por meio de que lei? A lei das obras. Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé. De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Louvado seja Deus, vamos orar e assim dar prosseguimento. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Queremos mais uma vez aqui reunidos, ó Pai, Te exaltar, Te glorificar, porque só o Senhor é merecedor de toda honra e glória. Recebe toda a nossa adoração, tudo que foi feito esta noite, que seja para a honra e glória do Teu nome. E pedimos, ó Pai, nesta noite, fala conosco por meio desta mensagem. Que o Senhor nos fortaleça, edifique nossa alma, nos dando, ó Pai, discernimento, sabedoria, para buscar a Tua presença e andar em conformidade com a Tua santa palavra. Aqui, ó Pai, nós estamos diante da Tua presença e rogamos esta graça, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Se os irmãos observaram e vêm acompanhando os estudos em Romanos que temos feito aqui, podemos observar como Paulo iniciou a sua carta afrontando primeiramente os gentios, que se consideravam livres de julgamentos porque não conheciam a Deus. Não sei quem é Deus, para mim Deus nem existe, como é que Deus vai me julgar se eu não creio em Deus? Depois Paulo toca em um ponto muito delicado, que é a condenação também para os falsos religiosos, para aqueles que dizem que conhecem a Deus, mas no entanto não vivem em conformidade com Deus. Conhecem a verdade, mas não praticam a verdade. Para tais também haverá punição, também haverá condenação. Então, diante da palavra que nos foi apresentada por Paulo nos primeiros versos de Romanos, os primeiros capítulos, ele então faz uma acusação seríssima. A acusação é esta: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos pecadores. Não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Então a Bíblia é muito justa e muito clara quando apresenta a condição do homem, uma condição de total depravação. Então Deus, vendo esta condição do homem,
ele toma uma providência. Deus então age para justificar este homem, sendo que Deus é justo e para habitar com ele não entra em justiça, ele não abre mão da justiça, ele então tinha que formar um jeito de justificar esse povo, para esse povo então ter acesso a ele. Então a forma como Deus escolhe é por meio da morte do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E aí por meio de Jesus vem a nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé. Nossa fé em Cristo nos justifica diante de Deus. Mas que fé é esta? Que é capaz de nos justificar. É o que nós vamos abordar essa noite. Chegamos agora ao coração da carta aos Romanos. Quando Paulo responde à pergunta: de acordo com o Evangelho, como um Deus santo pode justificar pecadores? Já que a justiça de Deus exige a morte do pecador, e o seu amor deseja oferecer-lhe felicidade eterna. Como Deus resolve esse dilema? Salvando os pecadores sem deixar de ser justo. A resposta a essa intrigante pergunta é o conteúdo desta exposição. Então, como pode um Deus justo salvar pecadores? E nós vamos ver como isso é capaz, como isso é possível. Depois de provar a tese de que todos os seres humanos, de todas as raças, de todas as culturas, de todos os credos, de todos os status sociais, tanto gentios como judeus, são culpados diante de Deus, depois de mostrar que os efeitos da queda não trouxeram apenas alguns arranhões, mas lançaram todos os homens indistintamente num estado de depravação total. Depois de colocar todos os homens sob maldição, condenação da lei, o apóstolo então abre os portais da graça, aponta o caminho para a salvação em Cristo, revelando que a salvação é uma obra exclusiva de Deus por meio de Cristo. Tendo provado sua primeira tese, a culpa da raça humana, o veterano apóstolo agora defende outra tese: a salvação é alcançada não por mérito humano, mediante as obras da lei, mas recebida pela graça por meio de Cristo. Então, o desenvolvimento desse assunto, examinaremos 5 pontos importantes. Vejamos o primeiro. A natureza da justificação. Qual é a natureza da justificação? A justificação é um ato divino e não a obra humana. E não é algo que eu faço para Deus que me traz justificação. Não é algo que eu faço por Deus que limpa os meus pecados. Pelo contrário, do homem não parte esta justiça, mas sim de Deus. Acontece que essa justiça não é uma obra humana, ela acontece no céu e não na terra. É um ato e não um processo, quer dizer, acontece de uma forma imediata, uma vez só para todo sempre. É feita fora de nós, no tribunal de Deus, e não dentro de nós, em nossos corações. Algumas verdades devemos destacar aqui. Vejamos a primeira delas. A justificação é a manifestação da justiça divina. Paulo, ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, capítulo 1, verso 17. E a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, 1:18. Do céu vem a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça humana. Do céu vem a justiça de Deus sobre todos aqueles
que creem. Agora o apóstolo desenvolve essa gloriosa doutrina no verso 21 e diz: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. O apóstolo Paulo, ele expressa nesse verso como essa manifestação da justiça de Deus se deu. Essa manifestação se deu por intermédio de Cristo. Deus providenciou alguém que pagasse o preço pelos nossos pecados, já que nós não éramos capazes de pagar o preço por esse pecado. A justiça de Deus é tão clara porque apresenta justamente por meio da lei. Os 10 mandamentos nos apresentam quanto Deus ele é puro, ele é santo, e a gente não consegue atingir esse grau de pureza e de santidade. Então, na verdade, a lei de Deus, ela apenas mostra ao homem o quanto ele está distante de Deus, o quanto ele vive em uma depravação que não tem como ele se achegar a Deus, senão por intermédio de Jesus Cristo. Então esse é a grande manifestação, é a grande forma como Deus manifestou a sua justiça, depositando sobre Cristo a paga dos nossos pecados. Isso quer dizer que quem merecia ser crucificado éramos nós. Jesus recebeu a cruz, a punição, a morte em nosso lugar. Ele viveu a nossa morte, para que nós, aqui na terra, vivêssemos a sua vida. Jesus então é a grande luz, o grande exemplo de Deus, da justiça de Deus sendo aplacada em Cristo Jesus. Deus, em vez de sentenciar o pecador ao castigo eterno, providenciou-lhe um meio de salvação em Cristo, como nosso substituto. Cristo tomou o nosso lugar, sofreu por nós o duro golpe da lei, bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus, morreu a morte vicária. Essa palavra é interessante, irmão, vicária, quer dizer em lugar de. A morte de Cristo foi uma morte vicária, em lugar do pecador. Quem merecia estar ali era o pecador. Lembra dos dois que foram crucificados juntamente com Cristo? Enquanto um acusava Cristo, o outro dizia: ei, não faz isso não, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este homem nenhum mal fez. Ele reconheceu que Cristo estava ali substituindo quem merecia estar, que eram aqueles que o acusavam. Todos aqueles que estavam lá acusando, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, esses que deveriam ser crucificados. Em segundo lugar, a justificação é um ato legal e não um processo existencial. A justificação não é um processo, mas um ato declaratório de Deus. A justificação é um ato legal, forense e judicial que acontece no tribunal de Deus. Não é em nosso coração, é algo fora de nós e não dentro de nós. É algo que Deus faz por nós e não em nós. A justificação acontece uma vez para sempre e nunca precisa ser repetida. O que seria, irmãos, essa ideia da justificação ser um ato legal? Imagina um tribunal onde Deus é o juiz e ele vai dar a sentença final, depois de todo o julgamento, depois de todo o processo, depois de análise de todos os pontos, o juiz então vai ler a sentença. E aí a ideia é: alguém pagou o preço, havia uma dívida, essa dívida era contra Deus e não contra o diabo, saiba disso. Não sei se vocês já viram, né? Tem uma historinha que conta-se, né, que o camarada estava com um pássaro em uma gaiola
E ele pergunta: ei, o que é que você vai fazer com esse pássaro? Ah, eu vou fazer ele sofrer. Eu vou fazer ele morrer de fome, de sede. Eu vou fazer esse pássaro triste. Ele nunca vai sair dessa gaiola. E aí alguém chega e diz: pois quanto é? Eu pago o preço por esse pássaro. Não, esse pássaro aqui eu não vendo não. Não, mas eu pago o preço. Eu dou a minha vida no lugar desse pássaro. E aí então ele solta o pássaro e a pessoa entra na gaiola. Aí diz a história que aquela pessoa é Cristo. E quem estava com a gaiola na mão é Satanás. E Satanás é quem ia fazer o homem sofrer e agora vai fazer Jesus sofrer. Então essa história ela não é real. A dívida que nós temos é contra Deus. Nós pecamos contra Deus. O diabo é um devedor da mesma forma. E a dívida dele não tem como pagar. E ninguém vai pagar por ele. Então ele já está condenado. No entanto, nós ainda há uma chance. Aquele que está em Cristo Jesus pode se tornar uma nova criatura, desde que reconheça Jesus como único e suficiente Salvador. Isso quer dizer que Cristo, Ele pagou o preço, não por todos, todo mundo, mas por todo aquele que crê. Então, se você crê e confessa o nome de Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então você é justificado. O juiz vai olhar para ti e ao invés de te ver, ele vai ver o Cristo. E ele vai dizer: este aqui mal nenhum cometeu. Ele é justificado. A justiça recai sobre ele, ele é limpo, puro, não há pecado mais nele. Então essa é a visão do juiz, que é Deus, com relação a nós, quando recebemos Jesus como único e suficiente Salvador. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Os de ontem, os de hoje, o que a gente ainda cometerá amanhã. Porque o sangue de Cristo é poderoso para nos limpar e nos purificar de todo o mal. É claro que o servo de Deus não se apropria dessa ideia de que, eu sou livre do pecado, então vou pecar à vontade. Não. O pecado na vida de um cristão é acidental e não costumeiro. Não é uma prática onde ele toma sem nenhum peso na consciência. O verdadeiro cristão, quando ele comete um ato errado, seja uma palavra maldita, seja uma atitude que ele cometeu, que ele não deveria, automaticamente a consciência dele, o Espírito Santo fala ao seu espírito: não é por aí, não faça isso. E automaticamente ele se arrepende. Então esse é o verdadeiro cristão, que reconhece a justiça de Deus e o poder de Deus. Então essa justiça, ela é um ato legal e é um processo imediato. Se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente você é justificado, porque a sua fé está em Cristo e Cristo pagou o preço por aqueles que creem nele. E em terceiro lugar, a justificação é um ato declaratório e não uma infusão da graça. A justificação não consiste em uma infusão da graça, nem torna a pessoa justificada pessoalmente santa, pois se é a causa formal, a justificação é a nossa bondade. Então, somos justificados por aquilo que somos. Todavia, a Bíblia é clara em afirmar que nenhum homem pode ser justificado por aquilo que é. O homem é condenado por aquilo que é e por aquilo que faz, mas ele é justificado por Deus mediante aquilo que Cristo fez. Então nós somos justificados e declarados justos pelo que Cristo fez por nós, e não porque nós, ou pelo que nós fazemos por Deus. Se fosse assim, era em vão o sacrifício de Cristo. É interessante quando Paulo fala assim, porque o que ele está em mente são os religiosos da sua época, o seu primeiro público, os primeiros que estavam ouvindo esta mensagem. E ele está dizendo: olha, tenham cuidado. Quando vocês botam na cabeça: eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo outro.
e você tenta se justificar diante de Deus. Lembra da história que é contada no Evangelho de Mateus, que diz que os homens estavam no templo e um se ajoelhava, batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, não sou digno nem de levantar os meus olhos a Ti. Então ele, de cabeça baixa, de olhos fechados, batia no peito e pedia a misericórdia de Deus para entrar na presença de Deus. Enquanto o fariseu se levantava diante de todos e gritava dizendo: ó Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais pecadores. Quer dizer, ele se vangloriava, ele se exaltava. Então ele estava procurando o quê? A sua própria justiça diante de Deus. Senhor, eu sou um homem bom, eu mereço entrar no céu porque eu sou bom, eu dou esmola, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. No entanto, tudo isso diante de Deus não passa de trapos de imundície, porque a verdadeira justiça, ela vem de Deus e não vem do homem. Por esse motivo, então, devemos buscar a justiça de Deus e viver de acordo com essa justiça. Em segundo lugar, antes disso, Gálatas 3,11, diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Se você considera ou acredita que faz coisas boas e por fazer coisas boas você vai entrar no céu, certamente você vai se decepcionar ao chegar diante de Deus. Você não terá acesso à glória do Senhor. Então é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados, reconheça que toda justiça parte de Deus, e você peça a Deus que tenha misericórdia de ti, e volte a Deus em arrependimento e fé, para que Ele possa assim te justificar diante dele. Em segundo lugar, o autor da justificação, verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O autor da justificação. A forma da nossa justificação é Deus e a sua graça, a fonte da justificação é Deus e a sua graça. A justificação é uma obra divina e não uma conquista humana, a graça de Deus e não a obra do homem. Em verdade bendita, ensejamos 3 conclusões. Essas verdades benditas veremos aqui em 3 conclusões. Primeiro, Deus é a fonte da justificação. A salvação, na verdade, é uma obra divina, do começo ao fim. Trata-se então de um plano eterno, perfeito, infalível de Deus Pai. Deus planejou nossa salvação antes de lançar fundamentos da terra. Não foi a cruz que tornou o coração de Deus favorável a nós. Foi o coração eterno de Deus que providenciou a cruz. O sacrifício de Cristo no Calvário não foi a causa da graça, mas o resultado. Irmãos, é difícil nossa mente limitada entender este processo, porque na nossa lógica humana imaginamos o seguinte: Deus criou o homem, colocou aqui na terra e disse: olha, não peque, não faça isso. O homem fez justamente o que Deus disse que não era para fazer. Aí Deus botou a mão na cabeça: vala-me eu, o que é que eu vou fazer agora, né? Porque Ele é Deus, né? Ele vai dizer vala-me Deus, Ele vala-me eu, o que é que eu vou fazer agora? Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia que aquilo ia acontecer, porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele já tinha todo o plano traçado,
isso vai acontecer, já tenho o processo aqui, eu vou enviar meu filho vai morrer, depois de 3 dias ele ressuscita e resolve tudo. O homem só precisa crer na gente, obedecer ao que a gente fala e eles vão ser salvos. Tudo isso já estava dentro da mente de Deus, no coração de Deus, desde o processo criativo, quando ele estava dizendo, haja luz, já estava lá gravado no coração dele como é que ia ser todo o processo. É claro que Deus não desenvolveu o pecado no coração do homem, mas ao criar o homem livre, ele criou o homem com a possibilidade do pecado. Sendo assim, o homem pendeu justamente para aquilo que Deus sabia que poderia acontecer. Então Deus sabe todas as coisas, ele não foi pego de surpresa. Então entendemos que esse processo, Deus está no controle, Deus está controlando todas as coisas e certamente sabe do que nós realmente precisamos. Então quando o homem questiona com Deus, eu acho que não é assim, para ser salvo eu aceito Jesus, mas eu tenho que fazer isso, ou fazer aquilo, como os judeus diziam, né? Olha, tu aceita Jesus, mas também tu faz a circuncisão para garantir a salvação. Como alguns dizem, eu vou à missa, mas depois eu vou à Umbanda, porque se um não der, o outro dá, e aí eu fico garantido. Eu vou lá no centro espírita e depois vou lá nos evangélicos, e aí eu fico garantido. As pessoas às vezes fazem esse misticismo, essa mistura, esse sincretismo religioso, tentando alcançar uma salvação, agradando a todos. Diz que tem uma cidade, é o Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, o nome das ruas é tudo nome de santo. Rua São Pedro, Rua São José, Rua São Francisco, então é só nome de santo. Aí chegou um ponto que eles disseram, rapaz, nós já botamos o nome de todo santo, e agora? Será que a gente esqueceu de algum? Rapaz, se tiver esquecido, vamos botar Rua de Todos os Santos, pronto. Se tiver esquecido de algum, ele entra nessa categoria. Então o homem é muito assim, né? O homem sempre quer dar um jeitinho, sempre quer arrumar uma forma mais fácil, facilitar as coisas. Mas no entanto, irmãos, não é assim que funciona as coisas divinas, as coisas celestes. O plano é de Deus e nós precisamos nos encaixar no plano de Deus. Nós precisamos entrar neste plano, receber este plano e andar de acordo com este plano perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Em segundo lugar, a graça que nos justifica, a graça que nos justifica não é barata. A salvação é gratuita para nós, mas custou muito caro para Deus, custou a vida do seu filho. O preço pago na cruz não foi ouro, nem foi prata, mas o sangue de Jesus. Imaginemos, irmãos, o Filho de Deus vivia lá no céu, um monte de anjo adorando, servindo a Ele, e aí Ele decide, por livre, espontânea vontade, por amor ao Pai, descer a este mundo e se sacrificar por nós. Ele tomou uma decisão que certamente nenhum de nós tomaria. Quem de vocês, estando no estado, digamos assim, de riqueza, sairia desse estado para viver na pobreza? Estou fazendo uma comparação humana, né? Porque Cristo vivia no céu com toda a regalia de Deus, e Ele vem ao mundo limitando os seus poderes. Tudo que Ele fez foi na dependência do Pai e do Espírito Santo. Logo, Jesus estava limitado. Ele, como homem, Ele passou necessidade, sentiu fome, sentiu sede, ficou cansado, Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Tantas coisas que a gente vê de dificuldade na vida de Cristo, no entanto, Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, a pior que existia na época. Ele sofreu por nós. Então essa graça que nos é concedida, que significa favor imerecível, Ele pagou a nossa dívida.
sendo que nós não tínhamos condições de pagar por ela. Ele pagou o preço por nós, e louvado seja Deus por isso. Devemos sempre ser gratos, irmão, reconhecer. Então, quando nós fazemos qualquer coisa que temos a ideia, não, eu vou aqui melhorar, completar a salvação, eu estou fazendo isso aqui para ver se Deus passa a mão por cima, perdoa os meus pecados, e aí, esse tipo de barganha, Deus não aceita. Sabe por quê? Porque nós estamos diminuindo a obra de Cristo, que foi perfeita. Então não tem como barganhar com Deus, não tem como fazer nenhum tipo de trato com Deus. O único trato que nos traz a justiça de Deus e somos justificados por Ele, é o trato que Cristo fez na cruz, derramando seu sangue por nós. Se você recebe o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, logo somos justificados por Deus, não tem mais meia conversa, nem conversa e meia, está completo, somos justificados e pronto. Então não obtemos a sua graça por mérito, não compramos essa graça com dinheiro, nós recebemos pela fé, somente por meio da fé que recebemos a graça de Deus. Graça não é meramente um favor imerecido, mas um favor imerecido a homens miseráveis, ingratos e culpados. A graça destina-se sempre àqueles que estão legalmente condenados, culpados perante a lei. A graça é o amor de Deus direcionado ao culpado. Quando eu recebo a graça de Deus e reconheço essa graça, eu automaticamente estou reconhecendo que eu sou um pecador, que eu não mereço a salvação, mas Deus me ama tanto que Ele me escolheu e me deu essa posição. Ele me tirou do lamaçal de pecados e me colocou sobre uma rocha, que é Cristo Jesus. E agora de mim, Ele vai edificar a igreja, porque eu faço parte dela, eu sou também a igreja, nós somos a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo, e nós, como o corpo de Cristo, devemos dar exemplo, devemos ser luz. Então o terceiro aí, nós já falamos aqui, mas esqueci de passar, a graça que nos justifica não pode ser merecida nem conquistada. Então a graça vem puramente do Senhor. Romanos 8:33, quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então a justiça vem de Deus. Deus é quem justifica e só Deus é quem pode condenar. Lembra disso, grava isso no teu coração. Às vezes a gente é muito rápido em condenar o outro. Era assim que os fariseus faziam. Eles se achavam salvos e apontavam o dedo para todo mundo e diziam: vocês estão condenados. Então nós já sabemos que todos somos condenados. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por esse motivo, eu devo dar graças a Deus se eu tiver sido salvo, e uma vez salvo eu devo agora conceder a oportunidade a outros de reconhecer essa luz, de receber essa luz e de viver debaixo dessa graça, dessa luz divina. Então só assim eu reconheço o poder de Deus transformador. Em terceiro lugar, o fundamento da justificação. Se a fonte da justificação é Deus e a sua graça, o fundamento da justificação é Cristo e a sua cruz, como é que esse Deus justo pode declarar justo o injusto, sem comprometer a sua própria justiça, nem condescender com a injustiça do injusto? Essa é a pergunta. A resposta então, a resposta de Deus é a cruz. Só porque Ele derramou seu sangue na morte sacrificial por nós, pecadores, é que Deus pode justificar justamente o injusto. 3 linguagens usadas aqui no texto que
foram pegas, emprestadas, para explicar o fundamento da justificação. Vejamos quais são essas palavras que foram pegas emprestadas. A primeira delas é a linguagem do tribunal. A palavra que foi pega emprestada do tribunal é justificação. Então, em virtude da expiação feita por Cristo na cruz, em nosso lugar e em nosso favor, somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Não pesa mais nenhuma condenação sobre nós. Este, então, é um ato judicial, forense e legal. Estamos quites com a lei divina. A culpa do pecado é, então, imputada em Cristo, e a justiça de Cristo é imputada no pecador. Irmão, aqui há uma troca, digamos que aos olhos humanos injusta, mas foi através desta troca que Deus derramou justiça sobre nós. Como assim? Jesus não cometeu pecado algum. Nós cometemos todos e quantos foram possíveis. Só não cometemos aqueles que ainda não fomos colocados diante deles. Porque se formos colocados, possa ser que ainda cometemos esses pecados. No entanto, Cristo, sendo puro, sem pecado, morreu em nosso lugar. Agora nós que somos pecadores, fomos transferidos a uma posição de santos, que quer dizer separados. Uma pessoa santa ou santificada quer dizer uma pessoa que foi escolhida e separada e purificada para a glória de Deus. Então o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Esse poder vem do Senhor, somente Ele tem esse poder. Não vem de nós, não há nada que nós façamos que nos traga essa justificação. Então aqui a palavra justificação traz a ideia de uma imputação. Deus colocou sobre Cristo a nossa culpa e tirou a nossa culpa e nos deu a absolvição. Você está limpo, puro, sem pecado. É assim, foi uma troca. Eu não sei como está a lei hoje em dia, né, se já mudou alguma coisa, mas eu lembro na minha adolescência, juventude, dizia-se muito quando um jovem cometia um ato infracionário, né, o pai pagava o preço pelo filho. Então o pai ia preso no lugar do filho. Então isso acredito que já mudou, não é mais que funciona assim, né? Hoje já um estatuto do adolescente, jovem adolescente, ele já paga uma punição pelo ato cometido, mas tempos atrás, há 40 anos atrás, eu lembro que falava muito disso, e as pessoas então faziam muito medo aos jovens, adolescentes, olha, tenha cuidado, pai. Você sair por aí dirigindo sem habilitação, quem vai preso é seu pai, se atropelar alguém, quem vai preso é seu pai. Então sempre houve essa ideia. Então vou fazer uma comparação aqui, a ideia, né? Então nós cometemos um ato infracionário, nós cometemos o pecado e Cristo foi quem pagou o preço por nós. Foi sobre ele imputada a nossa culpa e sobre nós foi dada a justiça de Deus. Como inocentes nos tornamos. Em segundo lugar, a linguagem do mercado de escravos. A outra palavra usada é redenção. Vocês sabem que tem uma cidade aqui no Ceará chamada Redenção. Conhece a cidade? Já ouviram falar? Por que deram esse nome à Redenção? Porque foi a primeira cidade do Ceará a libertar os escravos. Então, a da carta de alforria aos escravos. Foi dado então o nome dessa cidade de Redenção. A palavra então redenção vem do grego, é um termo comercial emprestado dos mercados. Da mesma forma que a justificação é um termo legal emprestado dos tribunais, a redenção é um ato
de comprar um escravo cativo a fim de libertá-lo. Ele pagou e disse: agora você é livre. Foi isso que Cristo fez por nós. Nós éramos escravos do pecado, e Ele, uma vez que nos libertou, Ele nos disse: agora sois livre. Livre para quê? Para servir a Deus, o que a gente não podia fazer antes, porque estávamos escravos do pecado. Agora em Cristo somos livres, podemos adorar a Deus com o coração limpo, como verdadeiros adoradores, que adoram não só da boca para fora, mas de espírito e na verdade, porque reconhecemos o poder de Deus sobre nossas vidas e o valor da graça do Senhor. Então a cruz foi a maior missão de resgate do mundo. Cristo nos resgatou da casa do valente, do império das trevas, da potestade de Satanás. Ele então arrebentou o nosso cativeiro, tirou-nos da escravidão com uma mão forte e poderosa. Éramos escravos do pecado, da carne, do mundo e do diabo, e Ele nos livrou, nos libertou de todo o mal. Então esta é a palavra usada aqui no texto. E a terceira palavra, a linguagem do templo, a palavra propiciação. O substantivo então significa literalmente o assento da misericórdia. Lembra que no tabernáculo que Deus mandou construir, havia um lugar chamado Santo dos Santos. No Santo dos Santos havia o propiciatório, um lugar então que representava a presença de Deus. O propiciatório, como o texto aqui diz, traz a ideia então de o lugar onde Deus assenta para derramar a sua misericórdia. É o lugar da presença de Deus onde Ele derrama da sua misericórdia. A tampa dourada da Arca da Aliança, que ficava atrás do véu do Santo dos Santos, era o propiciatório. Significa também o sobretudo, o ato de aplacar a ira divina ou de tornar Deus propício. O sangue derramado de Cristo cobriu os nossos pecados e aplacou a ira de Deus. Então, como havíamos cometido um pecado e tínhamos uma dívida contra Deus, nós automaticamente nos tornamos inimigos de Deus. O inimigo, então, não tem contato com Deus. O inimigo não tem acesso a Deus, está separado. Se ele chegar perto, é destruído. Então, por esse motivo, havia uma separação entre nós. E essa separação se chama pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não tem como ter esse acesso. Só através de Cristo, só através do sacrifício de Jesus. Então, a palavra aí usada no texto, afirmando então que o sacrifício de Cristo é então a propiciação de Deus. Deus derramando a sua misericórdia sobre nós, aplacando a sua ira, quer dizer, apagando o fogo da sua ira, para que então nós pudéssemos provar e viver o verdadeiro amor de Deus, porque é isso que Deus quer nos entregar, uma vida de amor, uma vida de comunhão, uma vida de adoração. Diz o texto em 1 Pedro 3,18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a verdadeira propiciação. A misericórdia de Deus foi derramada sobre nós através de Cristo Jesus. Essa é a nossa redenção. Ele, com este sacrifício, pagou o preço para nos libertar, para que nós pudéssemos nos tornar adoradores de Deus,
Foi através desse sacrifício que Ele então nos justificou diante do Pai, recebendo a paga que era nossa, recebendo a punição que era nossa, pagando o preço pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos então diante de Deus a justificação. Em quarto lugar, o instrumento da justificação. A fonte da justificação de Deus é sua graça. O fundamento é a justificação é Cristo e a sua cruz. Mas o meio e o instrumento da justiça é a fé. Somos justificados não por causa da fé, mas por meio da fé. A fé não é a base da justificação, mas o seu instrumento. Somos justificados pelas obras de Cristo na cruz, mas recebemos os benefícios desta obra por meio da fé. Então não é obra que traz salvação ao homem, é a fé em Cristo Jesus. É crer que o sacrifício de Cristo naquela cruz, ele foi suficiente, completamente perfeito diante de Deus. Lembra do texto de João Batista, quando vê Jesus Cristo, que estava prestes a passar pelo batismo, e ele olha para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o instrumento de Deus, este é o Cordeiro que vai morrer para purificar-nos de todo o pecado. No Antigo Testamento, Deus exigia que os homens, quando cometessem pecados, matassem um animal inocente, para que aquele animal pagasse o preço pelo pecado. Por que Deus fez isso? O que tinha a ver um animal inocente morrer em nosso lugar? Isso, para Deus, é para que o homem entendesse que o pecado, ele causa morte. Cada vez que nós pecamos, morremos diante de Deus. Lembra quando Deus disse para Adão: se comer desse fruto, certamente morrerás. Estava contando essa história na terça-feira passada para as crianças, e uma das crianças disse: mas tio, pastor, Adão e Eva não morreram, eles comeram o fruto, mas não morreram. E eu fui explicar a que morte Deus estava se referindo, porque a palavra morte significa separação. Então, quando a gente morre, o corpo se separa do espírito. O homem é composto por duas partes, a parte material e a parte imaterial. Quando morremos, isso é separado. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então, quando Adão morreu, ele teve uma morte espiritual. O seu espírito se separou do Espírito de Deus. Então essa é a morte espiritual. Ele não tinha mais livre acesso a Deus. O seu pecado fazia separação. Agora ele era inimigo de Deus. Então, através do sacrifício de Cristo, esse instrumento de salvação que veio ao mundo, veio para nos trazer novamente esse contato. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e Ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Então assim Deus justifica aquele que crê nele, e não por causa do valor da sua crença, mas por causa do valor em quem ele creu, que é Cristo. É interessante, né? Nem a nossa crença tem valor diante da salvação. Ah, mas eu creio em Jesus. O que é que a Bíblia diz? Até o diabo crê. Eu creio e reconheço o valor do sacrifício de Jesus. Eu preciso reconhecer esse valor, irmão. Tem muitos hoje que se dizem cristãos, que se dizem crentes, mas não estão nem aí mais para o que é ser um cristão. Eu estava comentando esses dias com uma pessoa, dizendo: rapaz, os tempos antigos eram diferentes. Será que eu estou ficando tão velho assim que eu só estou lembrando dos tempos antigos, né? Mas é porque a gente viveu já um bom tempo e começa a fazer comparações do como era antigamente e como era hoje. Antigamente, quando chegava um período desse de Páscoa, fechava era tudo que era de comércio. Não tinha um bar que abrisse. Hoje em dia,
está os bares tudo abertos e o pessoal tudo dentro bebendo. Não tem mais consideração por essa época, por esse momento. Se dizem cristãos, porque muitos dizem, né, que é cristão, mas no entanto a prática e a vivência apagam o que eles dizem. Então, para Deus, eles nunca foram, porque não reconhecem. A sua fé não condiz com a sua prática. Então, se eu creio, eu devo viver como alguém que crê. Viver em obediência, viver em submissão a Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante o quê? A fé. Nossa fé é que nos traz justificação pelo sacrifício de Cristo. Quinto e último, as objeções à justificação. Capítulo 3 de Romanos, 27 a 31. Após discorrer sobre a fonte, o fundamento, o instrumento da justificação, Paulo volta agora ao método de discussão para tratar das possíveis objeções dessa doutrina. Ele mesmo relembra as objeções e refuta. 3 objeções aqui são listadas. A primeira: onde está o motivo de vangloriar-se? Lembra que os judeus se vangloriavam? Diziam: nós somos salvos porque nós somos hebreus, somos judeus, somos filhos de Abraão. Então eles tentavam se justificar e se se vangloriavam-se dessa cultura, dessa ideia de que eles faziam parte de uma nação escolhida por Deus. Que a nação foi escolhida por Deus, ok, certo, certíssimo, mas eles não deveriam viver, ou pelo menos eles deveriam viver como alguém que foi escolhido por Deus. Então, como é que eu sou escolhido por Deus, mas vivo sem querer saber de Deus, independente de Deus? Irmão, se hoje, não sei se vocês já tiveram já viram, né, vídeos, já vi vídeo de cristãos que vai até Israel e tenta pregar sobre Cristo lá. Eles não recebem, eles não aceitam. Eles dizem que Jesus Cristo lá em Israel hoje, eles dizem que Jesus Cristo é apenas uma ficção, é um personagem criado. É tanto que muito do turismo religioso em Israel hoje é muita mentira, muita enganação. Ah, aqui Cristo passou, Cristo botou a mão aqui nessa pedra. Tudo é mentira. Não é nada daquelas ruas lá onde ele passou. Aquela cidade já foi destruída não sei quantas vezes, reconstruída por cima. Então, não tem mais aquele lugar, aquela passagem, a pedra onde Jesus descansou, botou a mão, aí é afundada a pedra assim, aí todo mundo vai lá botar a mão nessa pedra. É idolatria, irmão, isso aí. Isso ali é um turismo religioso, o pessoal faz isso para ganhar dinheiro dos bestas. Aí hoje em dia, está aí um bocado de evangélico fazendo peregrinação para Israel. Para quê? Para servir de besta lá e pagar caríssimo e ser extorquido de toda forma lá, onde eles estão ganhando dinheiro sobre a nossa fé e sendo enganado, porque nada do que eles dizem é verdade. E não sou eu que estou dizendo não, você pode procurar na internet, só o que tem é a gente explicando e dizendo que aquilo ali tudo é falácia, tudo é invenção, tudo é criação. Sabe quanto é que a pessoa paga para ir para Israel hoje? No mínimo, por pessoa, 20 mil reais. 20 mil reais para você ver Israel, passar ali uns 4, 5 dias. Já pensou? Uma vez um amigo meu, contando que sentou numa praça lá do Juazeiro, e aí sentou um senhor do lado dele, e começaram a conversar, e os 2 cristãos, né, os 2 evangélicos, um era de uma igreja nossa, e outro era de uma outra igreja que não faz parte do nosso grupo, e o que é da nossa dizia que tinha ido, o da outra igreja dizia: meu sonho era ir em Israel, conhecer a terra que Jesus pisou,
E o pastor, então, do nosso grupo disse: eu fui ano passado, muito bonito lá, achei interessante tudo. Há muito contexto histórico para a gente analisar, observar. É interessante, é uma viagem muito interessante para o cristão que procura conhecer a verdade. Não que vai para aquelas peregrinação lá, que é muita coisa mentirosa. Aí ele disse: pastor, pois me diga uma coisa, eu não quero ser intrometido, mas quanto mais ou menos uma pessoa gasta para ir em Israel? Aí ele disse: isso já faz tempo, né? Ele disse: eu gastei 10 mil reais na época. Esse foi mesmo, pastor, só isso, foi 10 mil reais. Eu disse: olha, pastor, vou dizer para o senhor, lá na igreja que eu estou, eu já gastei o dobro disso aí, para mandar um papel escrito com o meu nome. O pastor disse: olha, dinheiro aí para a gente mandar o nome de vocês lá para a fogueira santa de Israel. Vai lá para Israel, vai queimar na fogueira santa, vai quebrar toda a maldição, todo o mal na vida de vocês, e tome dinheiro, e tome pedir dinheiro. Ele tinha gastado 20 mil reais, para ir só um papelzinho com o nome dele, ele não sabe nem se chegou lá, com certeza não. Então é assim muitas vezes, né? As pessoas são enganadas, porque tem uma fé cega. A nossa fé, irmão, não pode ser cega. A nossa fé, ela tem que ser bem fixada no que é que nós cremos verdadeiramente. O que foi que Cristo fez por nós? Então, não temos que nos vangloriar porque somos de religião tal ou religião tal. Não. A nossa glória é estar em Cristo Jesus. A nossa glória é Ele que vai nos glorificar. Quando formos para o céu, seremos glorificados juntamente com Cristo. No entanto, aqui na terra, nós vamos passar por aflição, seremos perseguidos, muita gente vai apontar, duvidar da nossa fé, mas devemos estar firmados no Senhor e sempre prontos a defender a nossa fé e expor às outras pessoas por que nós cremos assim. Porque é assim que a Bíblia ensina, é assim que Deus deixou que nós vivêssemos. Em segundo lugar, onde está a exclusividade dos judeus? Os judeus então tinham uma consciência de que sua relação era especial com Deus. O que os judeus haviam esquecido é que os seus privilégios não visavam a exclusão dos gentios. Eles foram escolhidos, mas escolhidos para pregar para os gentios, para ser luz para os gentios, para trazer salvação aos gentios, e não para serem apenas um povo exclusivo. A doutrina da justificação pela fé exclui não apenas qualquer possibilidade de vanglória, mas também de qualquer forma de elitismo ou discriminação. Então, não existe um povo elite, escolhido só ele. Não, Deus veio para salvar todo aquele que crê. Esses que creem serão pobres ou ricos, gordo ou magro, preto ou branco. Então não há distinção. Deus veio para salvar todos sem distinção. Então assim devemos ter esta consciência e pregar o Evangelho a todos sem distinção. E em terceiro, finalizando, onde está a contradição entre lei e fé? Então, para os judeus havia uma grande contradição. Como é que pode? Se eu tiver fé, eu vou desacreditar da lei. Se eu seguir a lei, eu não vou ter fé. Então eles faziam uma separação. E o que a Bíblia nos apresenta é que a lei e a fé estão juntas. A lei mostra o quanto somos pecadores e a fé vem nos trazer salvação. Então, uma vez que eu reconheço que sou pecador diante da lei, eu não consigo cumprir os mandamentos de Deus, eu sou um pecador. Pronto, agora você entende quem você é. Para isso que a lei existiu, para isso que ela existe até hoje, para mostrar que nós precisamos de Deus, nós somos incapazes de chegar diante de Deus e nos justificar. A justiça vem do Senhor. Logo, eu preciso ter fé em Deus, de que Ele há de me justificar. Então a lei e a fé não são antagônicas, não estão em oposição uma contra a outra.
A fé não anula a lei, nem a lei dispensa a fé. A lei cumpriu o seu propósito, preparando o caminho para a fé. O fundamento da lei é expor a condenação, o pecado, e trancar o pecador no calabouço da culpa, até que Cristo venha libertá-lo através da fé. Assim, a fé justifica aquele a quem a lei condena. A fé justifica aquele a quem a lei condena. Então, a nossa justificação vem da fé, porque a lei já nos condenou. 2 Coríntios 5:21. Aquele que conheceu o pecado, que não conheceu o pecado, que é Cristo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado algum, se colocou no nosso lugar, na nossa posição de pecador, para então dar a vida por nós e nos trazer vida, uma vida eterna em Cristo Jesus. Concluindo então, a justificação pela fé é a prova de que Deus está no controle da salvação. O homem que reconhece o poder de Deus e se submete ao seu senhorio é guardado da condenação final e vive protegido pela graça divina. Então, ser justificado pela fé é ter a certeza da nossa salvação, porque essa é uma garantia que Deus nos dá. E aquele que reconhece esse poder, ele vive então submetido ao senhorio de Deus e está guardado de toda e qualquer condenação, porque Deus o livrará de todo o mal. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Um presente recebido dos céus, a nossa salvação. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos conceda cada dia andar de acordo com a sua santa vontade.